Bom, nessa aula nós vamos conversar sobre salário de contribuição. Então, vamos inicialmente examinar o artigo 28 da Lei 8.212. E em seguida estaremos examinando o artigo 214 do Regulamento da Previdência Social. Então, esse artigo 28, ele vai nos apresentar o conceito do salário de contribuição. Nós vamos verificar que existem diferentes hipóteses a depender das categorias de segurado. Então, tem uma hipótese para o empregado e o avulso, outra para o doméstico, outra para o contribuinte individual, outra para o facultativo, enfim. Tá? Todos os segurados, à exceção do segurado especial, contribuem sobre o salário de contribuição. O empregador doméstico também contribui sobre o salário de contribuição. Então, vamos dar uma examinada no artigo 28, que ele começa apresentando a hipótese do salário de contribuição para empregado e trabalhador avulso. Então, para empregado e avulso, é a remuneração auferida em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade de rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, incluindo no salário de contribuição gorjetas, ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pagamentos feitos pelos serviços prestados, quer pelo tempo que o trabalhador ficou à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei, do contrato ou ainda de convenção, acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa. Então, eu quero que vocês guardem essa hipótese, que a gente, em aula subsequente, vai esmiuçá-la com detalhes. Então, veja só, o que eu tenho aqui como ponto de partida? No caso do salário de contribuição do empregado ou do avulso, ele vai ser a remuneração desses indivíduos até o teto do regime geral, remuneração composta por todos os rendimentos pagos, devidos ou creditados a esses trabalhadores, tá? Pago, houve quitação, tem recibo demonstrando que o trabalhador recebeu, tá? Devido, uma vez que o trabalhador prestou serviço, a ele é devida a remuneração. Então, tenha sido ou não paga a remuneração, se houve a prestação de serviço, a remuneração devida é base de cálculo de contribuições, tá? Creditado, um trabalhador passou o mês inteiro trabalhando, jornada de 8 horas, recebeu meio salário mínimo. Remuneração paga, meio salário mínimo. Mas qual é a remuneração a ele creditada pela lei, pela Constituição? É o piso. Se não tiver piso, é o salário mínimo mensal, já que ele trabalhou o mês inteiro, jornada completa, 8 horas por dia, salário mínimo. Então, se ele recebeu o mínimo, metade do mínimo, eu não quero saber. Eu quero saber do que é a ele creditado pela lei, que é o valor de salário mínimo. Então, a minha base de cálculo, o salário de contribuição que eu vou considerar para calcular as contribuições, é a remuneração a ele creditada, ou seja, o salário mínimo na sua integralidade. Não vou usar como base meio salário, não, que foi o que foi pago a ele. Eu vou usar como base um salário mínimo, que é a remuneração creditada, ou seja, aquilo que a lei lhe dá direito de receber, ok? Muito bem. Então, a gente vai voltar nesse conceito. Então, remuneração, eu quero que vocês gravem por enquanto, que é a remuneração composta de todos os rendimentos pagos, devidos ou creditados. E tem alguma coisa que a empresa paga ao trabalhador, algum tipo de benefício destinado ao trabalhador que não integra o salário de contribuição? Tem sim, nós vamos examinar no parágrafo 9º desse artigo, as chamadas parcelas não integrantes do salário de contribuição, tá? Vamos lá. E qual é o salário de contribuição para o empregado doméstico? Para ele é a remuneração registrada na carteira de trabalho. Observadas normas a ser estabelecidas em regulamento para comprovar o vínculo empregatício e o valor da remuneração, tá? Mas
A gente aqui vai entender que salário de contribuição do empregado doméstico é a remuneração registrada na sua carteira. E, obviamente, se tem expectativa de que ali esteja registrado aquilo que ele efetivamente, tá, recebe, e não aquilo que o patrão deseja colocar para utilizar como base de contribuições, ok? Vamos lá. Então, aqui temos a hipótese salário de contribuição para o contribuinte individual. Para esse segurado, para essa categoria de segurado, o salário de contribuição é a remuneração que ele aufere porque exerceu atividade por conta própria ou a remuneração que ele recebe por ter prestado serviço a uma ou mais empresas. Lembrando que em quaisquer dessas três hipóteses, seja para empregado e avulso, seja para empregado doméstico, seja para o contribuinte individual, o salário de contribuição será sempre a remuneração limitada ao teto máximo do regime geral, que hoje está, né, no patamar de R$ 4.159. Vamos lá. E para o facultativo? Para o facultativo, o salário de contribuição é um valor por ele declarado. Vejam que o facultativo não exerce atividade remunerada. Então, ele vai determinar a base de cálculo de suas contribuições, ele vai declarar, escolhendo um valor que vai do salário mínimo ao teto, tá? Então, dentro desse intervalo, ele vai decidir quanto é que ele vai pagar de contribuição para a Previdência, ok? Vamos lá. Bom, e aí o artigo 28 vai trazer uma série de particularidades a serem consideradas. Primeira regra é o que a gente pode chamar de proporcionalidade. Quando a admissão, a dispensa, o afastamento, a falta do empregado ocorrer no curso do mês, o salário de contribuição ele vai ser proporcional ao número de dias de trabalho efetivo, na forma estabelecida em regulamento. Então, vamos dizer que o indivíduo foi admitido naquele emprego no dia 20 do mês. Ele vai receber a remuneração proporcional àqueles dias trabalhados. Não tem problema de ele receber menos que o salário mínimo, não. Sendo um salário mínimo proporcional aos dias trabalhados ou um piso proporcional aos dias trabalhados, não tem problema algum que a base daquele primeiro mês seja inferior ao salário mínimo. Ah, e aquele empregado que faltou o trabalho e o patrão descontou as faltas da sua remuneração. Também vai receber menos do que o salário mínimo, vamos dizer, né? Então, ele vai receber proporcionalmente aos dias efetivamente trabalhados e esse valor de remuneração proporcional é que será o seu salário de contribuição. Parágrafo 2º. Parágrafo 2º nos diz que o salário maternidade é considerado salário de contribuição. Sempre que eu digo é considerado salário de contribuição, é a mesma coisa que dizer que ele gera contribuição. E se calcula contribuição sobre o salário maternidade. Então, por que tem um parágrafo só para o salário maternidade? Porque ele é o único benefício da Previdência, do regime geral, que é salário de contribuição, que gera contribuições previdenciárias. Parágrafo 3º. Parágrafo 3º nos fala do limite mínimo do salário de contribuição, tá? Então, primeira coisa que nós temos que lembrar é que aquelas categorias que têm piso salarial, seja o empregado, seja o avulso, seja o empregado doméstico, o mínimo do salário de contribuição deve ser o piso salarial legal ou normativo da categoria. Agora, se não existir piso, aí o mínimo para esses, né, segurados, empregado, avulso, empregado doméstico, o mínimo do salário de contribuição passa a ser, já que não tem piso, passa a ser o salário mínimo no seu valor horário, diário ou mensal, conforme o que foi ajustado entre as partes e o tempo de trabalho efetivo durante o mês, ok? Para um contribuinte individual, para um facultativo, o mínimo do salário de contribuição é realmente o salário mínimo mensal. Para ele não vai ter proporcionalidade, não. Parágrafo 4º, tá? Diz que o limite mínimo do salário de contribuição do menor aprendiz corresponde à sua remuneração mínima definida em lei. Bom, aqui é interessante que se fala do limite máximo, mas como a Lei 8.212 ela é antiga, lá de 91, ainda se tem um limite máximo expresso em cruzeiros. Veja aí, o teto à época era de 170 mil cruzeiros. Agora, esse teto, ele hoje, tá? Porque que um dia foi 170 mil cruzeiros
e hoje está em 4.159 desculpe, gente, reais. Por que isso? Tá? Porque dois motivos. Primeiro motivo, que houve reajuste do teto todo ano. Esse teto aqui, que era em cruzeiros, obviamente, num dado momento, ele teve que ser convertido em reais, não é? Então, todo ano, quando reajusta benefício, o mesmo índice que reajusta benefício, reajusta esse teto. Tá? Então, o mesmo índice INPC, que serve para o reajuste dos benefícios, ele vai ser aplicado para reajustar todos os números da Previdência, inclusive o teto máximo. Agora, tem também uma outra informação importante, que a emenda 41 em 2003, ela aumentou efetivamente esse teto. Esse teto estava na casa de 1.800 e poucos reais, e com a emenda 41 de 2013, ele passou para 2.400. Isso não foi aplicação de INPC, isso foi aumento real no teto, ok? Então, todo ano, na mesma época e com os mesmos índices que reajustam os benefícios, o teto vai ser reajustado. Bom, a partir de 1º de janeiro, aí o teto atual foi dado pela Portaria Interministerial número 15, que nos diz que a partir de 1º de janeiro de 2013, o salário, o salário de benefício e o salário de contribuição não poderão ser inferiores a R$ 678, nem superiores a R$ 4.159. Mas aqui, obviamente, que tem uma interrogação, porque nós sabemos que existe a proporcionalidade. Se eu tenho uma pessoa que dá aula 2 vezes por semana e recebe metade do salário mínimo, eu vou entender que aquilo ali vai ser a base de cálculo, vai ser o salário de contribuição. Ah, mas é inferior ao salário mínimo. Sim, mas é proporcional ao piso, é proporcional às horas trabalhadas, não tem problema ser inferior a um salário mínimo mensal. Bom, vamos agora para o parágrafo 6º, tá? Esse parágrafo 6º é alguma coisa de natureza transitória, que diz que no prazo de 180 dias da publicação da lei, lá em 91, o Poder Executivo encaminhará ao Congresso Nacional o projeto de lei estabelecendo a previdência complementar pública e privada, em especial para os que possam contribuir acima do limite máximo estipulado no parágrafo anterior. Então, mais importante do que a gente visualizar a natureza transitória disso aqui, que deveria ter sido regulamentado em 180 dias, é colocar aqui uma grande interrogação, tá? A Previdência Complementar Pública nunca foi implantada e nem pode ser implantada porque o artigo 202 da Constituição Federal teve a sua redação alterada pela Emenda Constitucional número 20, determinando, a partir da alteração do seu texto, que a Previdência Complementar ela é de natureza privada. Então, um projeto anteriormente existente, que deveria ser regulamentado em 180 dias da publicação da Lei 8.212, projeto esse que previa a criação de previdência complementar pública para poder pagar benefícios de natureza complementar acima do teto do regime geral, nunca se implementou nem pode se implementar por conta da limitação que é imposta pela própria Constituição quando diz que previdência complementar é de natureza privada, tá? 13º salário. 13º salário, ele integra o salário de contribuição, exceto para o cálculo de benefício na forma estabelecida em regulamento. Então, uma coisa importante que nós vamos ter a oportunidade de ver adiante é que o salário de contribuição ele tem dupla finalidade. De um lado, ele é a base de cálculo das contribuições, ok? De outro lado, ele é usado para calcular benefícios através daquela lógica, onde eu vou fazer média de salário de contribuição de 80% do período com os maiores valores, acho o salário de benefício e depois eu acho a renda. O salário de contribuição tem, portanto, dupla finalidade. Desculpa. Aqui
o 13º integra. Ou seja, quando um trabalhador recebe seu 13º salário, ele vai ter que contribuir. Mas aqui, quando eu vou utilizar o salário de contribuição para calcular o salário de benefício, aqui o 13º não entra. Aqui ele gerou contribuição, ou seja, ele não pode vir para cá para calcular o salário de benefício, não pode. Então, quando chega no mês de dezembro, a pessoa sempre ganha mais, mas eu vou levar para a média só a remuneração de dezembro. Eu não vou usar a remuneração de dezembro e também o 13º para repercutir num aumento dessa média que eu chamo de salário de benefício. O artigo 28, parágrafo 8º, ele chama atenção também para outro pagamento que integra o salário de contribuição. Então, já disse que salário maternidade integra o salário de contribuição, que o 13º integra o salário de contribuição, e agora nós temos que as diárias para viagem, quando elas excederem a 50% da remuneração mensal, elas integram o salário de contribuição e elas vão integrar pelo seu valor total. Então, diárias pagas no mês até 50% da remuneração mensal não geram contribuição, não integram o salário de contribuição. Diárias pagas no mês em valor, tá? Que supere até 50% não integra, mas se superar 50% da remuneração mensal, essas diárias vão integrar o salário de contribuição, certo? Muito bem, vamos agora dar início nessa aula, vamos terminar só na próxima aula, a análise das parcelas não integrantes do salário de contribuição. Então, vamos lá. Então, vou passar aqui por elas, tá? E na próxima aula a gente vai detalhar essas parcelas com tranquilidade. Então, não integram o salário de contribuição para os fins dessa lei exclusivamente. Então, como regra, só o que está aí listado nesse parágrafo 9º não integra o salário de contribuição. Nós vamos encontrar nesse parágrafo os benefícios da Previdência, exceto o salário maternidade. Vamos encontrar indenizações, exceto o aviso prévio indenizado. Vamos encontrar pagamentos de natureza instrumental, que são pagos para que o trabalho seja realizado e não pelo trabalho realizado. Vamos encontrar pagamentos que, por expressa previsão legal, não devem gerar contribuição, portanto, não integram o salário de contribuição. Então, o primeiro item que vocês encontram aqui na lista de parcelas não integrantes é o benefício da Previdência Social. Benefícios da Previdência Social, nos termos e limites legais, quando pagos nos termos e limites legais, não integram o salário de contribuição, salvo o salário maternidade. Então, aqui nós vamos gravar o seguinte, só dos benefícios da Previdência, somente o salário maternidade gera contribuição, somente ele integra o salário de contribuição. Auxílio-doença, não integra. Ah, e por que o auxílio-doença não é 100% da média, é 91% da média? É por determinação legal, não significa que quando eu aplico 91% sobre a média, sobre o salário de benefício para obter a renda do auxílio-doença, eu esteja exigindo contribuições, não, tá? As aposentadorias do regime geral, elas não geram contribuição, é vedado constitucionalmente. Dei uma olhadinha no artigo 195, quando nós temos lá as contribuições sociais e diz que os trabalhadores e demais segurados contribuem, logo em seguida vem que é vedada a exigência de contribuições sobre as aposentadorias e pensões do regime geral. Auxílio-acidente. O auxílio-acidente, ele não integra o salário de contribuição enquanto base de cálculo das contribuições, ou seja, aquele indivíduo que recebe esse benefício de natureza indenizatória, que se chama, auxílio-acidente de qualquer natureza, vai receber sem qualquer desconto de contribuição. Então, se ele recebe salário da empresa e auxílio-acidente da Previdência, o trabalhador contribui sobre seu salário até o teto, sobre sua remuneração até o teto, mas não vai contribuir sobre o auxílio-acidente. Entretanto, esse auxílio-acidente, que nunca gerou nenhum tipo de contribuição, quando esse trabalhador for se aposentar,
o auxílio acidente vai integrar o salário de contribuição para o cálculo do salário de benefício e da renda dessa aposentadoria, ok? Salário família quando pago nos limites e termos legais, respeitando a idade dos filhos e equiparados a filhos até 14 anos. Só pode passar de 14 anos quando o filho é inválido, invalidez essa comprovada pela perícia. Então, quando eu vejo que uma empresa está pagando salário família para um trabalhador, tendo em vista um filho de 16 anos, por exemplo, eu tenho que examinar se aquele filho de 16 anos é realmente inválido, tá? Porque só assim estaria justificado aquele pagamento. Mas se for uma decisão da empresa que entendeu de pagar aquele valor da cota para quem tem filho até 16 anos, 18 anos, ora, a empresa pode fazer o que ela bem entender. Só que aquele salário família que está sendo pago, tendo em vista um filho que não é inválido e que já tem mais de 14 anos, não é considerado o benefício da Previdência Social, vai se considerar um pagamento de natureza remuneratória e vai integrar o salário de contribuição. Enquanto estiver sendo pago para trabalhador de baixa renda, tendo em vista filho até 14 anos e acima de 14 só se for inválido, ok, está dentro do limite legal. Mas se a empresa começa a pagar para trabalhador que não é de baixa renda, para quem tem filho com mais de 14, aí está quebrando os termos e limites legalmente estabelecidos, está desobedecendo, esse pagamento não é mais o benefício do salário família e vai integrar o salário de contribuição. E o salário maternidade, como nós vimos, é o único benefício da Previdência que gera contribuição. Vamos adiante. Muito bem. A letra B, tá, nos traz aqui a possibilidade de um pagamento que é específico para a categoria de aeronauta. Inclusive, existe uma lei, não vou parar nela, a gente vai parar só na próxima aula, que trata desse adicional e dessa ajuda de custo. Então, a ajuda de custo e adicional mensal recebidos pelo aeronauta nos termos dessa lei não integram o salário de contribuição, ok? Vamos lá. Próximo item. Isso aqui eu vou só passar, na próxima aula a gente examina. Parcelas in natura recebidas de acordo com os programas de alimentação, aqui está em cima, alimentação, aprovados pelo Ministério do Trabalho, tá? Era a antiga redação aí da lei, ainda está Ministério do Trabalho e Previdência Social. Hoje é o Ministério do Trabalho e Emprego. Então, essa parcela in natura seria a alimentação. Então, quando a empresa ela fornece alimentação, cesta básica, refeitório no local de trabalho, vale refeição, quentinha, enfim, e essa empresa aderiu ao Programa de Alimentação do Trabalhador do Ministério do Trabalho e Emprego, não vai se ter esse pagamento, esse gasto que a empresa faz com essa utilidade de alimentação como integrante do salário de contribuição. Então, a alimentação é utilidade, a princípio, deve integrar o salário de contribuição. Mas se for uma alimentação fornecida por empresa inscrita no PAT, não gera contribuição, ok? Nós vamos examinar um pouquinho dessa legislação na próxima aula. Também não integra o salário de contribuição aquelas importâncias recebidas a título de férias indenizadas, bem como o terço constitucional calculado sobre férias indenizadas. Então, quais são as férias indenizadas? As férias proporcionais, as férias vencidas, e também temos no grupo das férias indenizadas a dobra das férias ou férias em dobro. Na condição de indenizações, não integram o salário de contribuição. Também não integram o salário de contribuição as importâncias previstas no inciso 1 do artigo 10 do ADCT, tá? Então, nesse inciso 1 está prevista a indenização dos 40% do FGTS. Essa indenização não gera contribuição, de acordo? Também temos aí, não foi referenciado nesse momento, o inciso 2, mas cabe chamar a atenção do seguinte. Quando eu tenho empregados estáveis, eles não podem ser demitidos a não ser por justa causa. Então, esse inciso 2, ele referencia
a vedação à dispensa arbitrária ou sem justa causa do empregado que foi eleito para a CIPA, tá? É uma estabilidade provisória, tá? Também a estabilidade da gestante, da confirmação da gravidez até o 5º mês após o parto. Então, essas pessoas, elas não podem ser demitidas arbitrariamente, sem justa causa. Caso isso ocorra, o empregador, ele terá de pagar indenizações a esses trabalhadores. E essas indenizações não vão gerar contribuição, tá? Então, apesar de existir a vedação à dispensa, se houver, né, a dispensa com pagamento de indenização, essa indenização não é integrante do salário de contribuição. Vamos lá. Também não são parte do salário de contribuição, não integram, não geram contribuições, valores que são relativos à indenização por tempo de serviço do empregado não optante pelo FGTS até a Constituição de 88. Então, foi possível aos trabalhadores até 88 estarem numa condição de optantes ou não pelo FGTS, era possível escolher, tá? A partir de 88 não existe mais escolha, a indenização realmente diz respeito ao FGTS, aqueles 40%, mas existem trabalhadores que acumularam, tá, um valor de indenização por serem não optantes até a véspera da Constituição de 88. Então, quando eles recebem essa indenização, eles não vão contribuir sobre o valor da indenização, porque ela não integra o salário de contribuição. Também não integra o salário de contribuição outra indenização que está prevista aqui no artigo 479. São aqueles contratos por prazo determinado, tá? Quando o empregador demite o trabalhador antes do prazo, ele vai pagar uma indenização e essa indenização não gera contribuição também. Outra indenização está prevista lá no Estatuto do Trabalhador Rural, que é para o safrista. Existe um pagamento de indenização ao safrista quando da expiração normal do contrato de trabalho dele como safrista, e essa indenização não gera contribuição, não é salário de contribuição. Também não gera contribuição aquele valor recebido a título de incentivo à demissão, são os PDVs, planos de demissão voluntária. Muitas vezes os trabalhadores, eles pedem demissão, incentivados pela própria empresa, recebem indenizações de valor expressivo, essas indenizações não são base de cálculo, não integram o salário de contribuição. Ninguém vai exigir contribuição sobre as indenizações pagas a trabalhadores que aderiram aos planos de demissão voluntária das empresas. Bom, também temos aqui, como não sendo integrante do salário de contribuição, os abonos de férias que estão, né, respectivamente aí nos artigos 143 e 144, tá? Artigo 143 é o abono pecuniário, onde o trabalhador ele é indenizado porque vem de 10 dias das suas férias. Vamos lá. Não integra o salário de contribuição importâncias que são ganhos eventualmente recebidos e também não integram os abonos, mas os abonos expressamente desvinculados do salário. Não gera contribuição aquilo que se recebe a título de licença-prêmio indenizada, não é, portanto, salário de contribuição, tá? Não é salário de contribuição a importância recebida a título da indenização aí da Lei 7.238, que é aquele caso em que o empregado é demitido nos 30 dias que antecedem o dissídio. Ele vai ter que ser indenizado e essa indenização não é salário de contribuição, não gera contribuição. Vamos lá. Não é integrante do salário de contribuição a parcela recebida a título de vale-transporte, na forma da legislação própria. Aí nós vamos tecer alguns comentários, só antecipando aqui que houve recentemente, né, um julgamento, recentemente nem tanto, já faz, né, mais de 2 anos aí, um julgamento do Supremo Tribunal Federal, onde se entendeu que mesmo quando a empresa paga em pecúnia, em dinheiro, o vale-transporte para o trabalhador, esse valor não deve integrar o salário de contribuição, não deve gerar contribuição. Também não é salário de contribuição a ajuda de custo quando ela é paga em parcela única
em virtude de transferência do local de trabalho, conforme previsto no artigo 470 da CLT. Também não integra o salário de contribuição, esse avião eu não consigo tirar daqui, né? Mas são as diárias para viagens, quando elas não excedem a 50% da remuneração mensal, ok? Diárias, portanto, até 50%, né? 50% inclusive, não integra o salário de contribuição. Diárias em valor superior a 50% da remuneração, integram e é pelo valor total. Vamos lá. Não integra o salário de contribuição a bolsa de complementação do estagiário, conforme prevista não mais na Lei 6.494 e sim na Lei 11.788. Então, vejam vocês o seguinte, verdadeiro estagiário não é segurado obrigatório, caso queira, ele poderá contribuir como segurado facultativo. Então, bolsa do verdadeiro estagiário também não é salário de contribuição. Já o falso estagiário, que exerce atividades em desacordo com a Lei 11.788, ele vai ser considerado, sim, segurado obrigatório e a sua bolsa será, sim, salário de contribuição, ok? Bom, eu vou parar aqui, na próxima aula a gente continua examinando as parcelas não integrantes a partir da participação nos lucros, termina, né, de examinar os dispositivos da Lei 8.212 e entra nas disposições do regulamento para, né, detalhar mais essa questão, principalmente das parcelas não integrantes, ok? Até lá!